Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou tentar fazer para vocês um tutorial, né, como dizem os YouTubers, para mostrar para vocês como que é que eu faço as minhas atividades lá no Classroom, para as minhas avaliações de teste, tá? Então, eu vou fazendo por etapas para ficar fácil de entender. Então, a primeira etapa, o que que eu faço exatamente? Eu vou criar a minha atividade, sendo que essa atividade é a mesma que vai para o kit, tá? Porque daí eu utilizo a mesma prova no kit, é a mesma prova lá no Classroom, para ficar igual para todo mundo. As minhas atividades geralmente têm texto, imagens, perguntas, né? Tem algumas atividades de desenho e também tem algumas atividades que eu faço para o aluno relacionar a imagem em relação ao tipo do movimento artístico, a uma característica de um movimento e por aí vai. Então eu vou passar para cá, para essa outra pasta, que essa pasta está sendo, que eu criei aqui, ó, só para as atividades que eu vou trabalhar aqui com vocês. Então, uma vez que eu crio toda a minha atividade no Word, né? A minha atividade está pronta, com todos os valores, tudo como eu quero, cabeçalho, tudo bonitinho, eu vou salvar, né? O meu Windows já é o Windows 10, então o meu Word é o ODT, o arquivo dele em relação ao Word. Aí eu salvo, né, aperto nesse disquetezinho e o disquetezinho ele vai salvar na pasta que eu quero, né? Então ele vai para uma pasta e ele vai ficar aqui esperando para ser usado. Eu já fiz a minha prova no Word, mas agora eu preciso transformar essa minha prova em PDF, né? Que é o arquivo que fecha a prova, né? Porque daí eu posso mandar no e-mail e ela não vai chegar desconfigurada lá para o e-mail que eu mandei, né? Ou se eu for mandar para imprimir, ela também não vai desconfigurar. Então, o PDF. Tem o Word que o PDF já fica aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Então, o Word, ele fica já, o PDF fica aqui. Eu clico no PDF, né? Aí ele vai abrir a janela para eu salvar no mesmo lugar lá o meu arquivo. Caso o PDF, ó, daí ele vem, né, para a pasta que eu quero, eu vou procurar lá a pasta que eu quero salvar. No meu caso aqui é a pasta tutorial, né? E eu salvo ele em PDF. Eu não vou salvar porque ele já está aqui salvo, ele já está concluído, né? Coloco o nome que eu quero e ele é esse meu arquivo em PDF, beleza? Como eu estava falando, tem PDF que ele não fica aqui nas barras de ferramenta. Você tem que ir nesse arquivo, salvar como, e muitas das vezes ele tem nesse tipo de arquivos as opções aqui dos arquivos que você tem que salvar. Os Words mais antigos, ele dá a opção de PDF nessa relação aqui. O meu não está dando porque o meu PDF não está mais nessa lista de arquivos, ele está na minha barra de ferramentas, beleza? Então, a primeira etapa é essa, é fazer toda a atividade bonitinha, salvar no Word e salvar no PDF, tá? Daí fechamos a primeira etapa. Partindo para a segunda etapa. A segunda etapa agora vai ser eu pegar o meu arquivo de PDF e converter ele em arquivo de foto. Ele vai deixar de ser um arquivo de texto para virar um arquivo de foto. Então, eu venho na página do Google, ali no buscar, eu coloco lá conversor de PDF
para JPEG, ó. Bem aqui já apareceu, ó. Conversor de PDF para JPEG. JPEG é arquivo de foto, tá? Nesses arquivos aqui, o que eu mais uso é esse I Love PDF, tá? Ele é mais fácil de usar e ele não dá limite de quantas vezes você precisa fazer, porque tem uns conversores que se você faz 2 ou 3 vezes a utilização dele, ele não deixa você fazer mais, porque ele quer que você compre o programa deles. O I Love PDF não, ele é ilimitado e ele é bem fácil de usar. Então, como que eu vou fazer agora a digitalização da minha prova? Eu venho aqui ó, em selecionar arquivo PDF, aí eu vou buscar a minha pasta, né, onde está a minha prova de PDF, ó, tá aqui ela em PDF, clico nela e vou em abrir para ele vir para cá, pro programa do I Love PDF, ó, aí ele aparece aqui. No caso dessas provas que a gente manda para o colégio, geralmente são 2 páginas, né, porque uma vai ser frente, a outra vai ser verso. Então, quando eu for fazer a conversão, ele vai converter 2 páginas e essa conversão, elas não vão ser salvas, as 2 páginas separadas, elas vão ser zipadas, né? Porque elas vão entrar num outro programa. Então, eu venho converter em JPEG, tá? Aí, ele já converteu. Aí, ele vai virar aquela tarja vermelha, vai virar baixar as imagens JPEG. Então, ele vai estar baixando. Eu vou para minha pasta. Gente, vocês sempre têm que cuidar para onde que vai essas coisas que vocês vão salvando, porque às vezes salva numa página que tu não prestou atenção e aí tu vai ficar perdendo um tempão lá procurando para onde que foi salvo esse arquivo. Então, como vocês estão olhando bem aqui, ó, veio o arquivo, o WinZip, né? O arquivo tá condensado as 2 páginas num arquivo só e ele vem fechado. Aí eu tenho que extrair essas 2 páginas que viraram JPEG de dentro do WinZip, mas eu vou ensinar vocês como que faz isso. Primeiro eu vou salvar. Salvei lá como que eu sei que já salvou tudo? Porque quando baixa completamente o arquivo, ele fica nessa barra aqui de exibir e ele já para de piscar. Aí quando ele parou de piscar, significa que ele baixou completamente lá na pasta para onde eu mandei o meu arquivo. Aí eu vou lá na pasta tutorial. Olha onde ele está, ó, para onde ele parou. Só que eu posso também, antes de salvar, eu poderia ter dado outro nome para esse WinZip. Aqui dentro tem as duas páginas transformadas, né, convertidas em JPEG da prova que a gente fez, que estava primeiro em Word, virou PDF, agora elas viraram arquivos de foto. Isso tudo para a gente chegar lá no formulário de teste do Classroom. Como que eu faço para tirar, então, as fotos daqui? Essa prova transformada em foto. Tem Word não, tem Windows mais atualizados que já vem com o programa do WinZip no seu computador. É só pedir para extrair e ele abre normalmente, né? E aí você salva aquelas fotos ali na pasta que você quer. No meu caso, como eu não tenho o WinZip, eu vou no meu Ctrl botão do meu mouse, né, que é o meu botão direito, e eu peço para abrir com, e vou no Windows Explorer, aperto nele. Aí peço para abrir e ele aparece aqui, ó, os 2 arquivinhos que são as minhas fotos da prova. Eu clico num, aperto no Ctrl do teclado, seguro, aperto no outro. Ficou os 2 selecionados. Vou novamente no meu Ctrl botão do mouse, peço para recortar, porque eu vou tirar eles de dentro do zip fechado, né, que eu estou extraindo eles.
e volto para minha pasta principal, da onde eu estou guardando todas as minhas informações que eu vou usar na criação do meu formulário. E venho aqui e peço para colar. Aí, no meu caso aqui, eu já tinha as duas fotos transformadas, então eu vou pedir só para substituir os arquivos, mas é a mesma coisa, ó. Aí eles ficam assim, ó, página 1 JPEG, página 2 JPEG, tá? Então, agora eu já digitalizei a minha prova e posso começar a pensar em criar meu formulário. Mas eu faço uma terceira etapa para chegar lá no formulário. Uma vez a minha prova já digitalizada, eu agora vou desmembrar as questões da minha prova, porque essas coisas que tem dentro dela é que eu quero jogar lá no formulário. Então, o que eu faço? Eu clico na página 1 da minha prova digitalizada, eu vou no meu control botão do mouse e eu vou editar essa prova. Essa edição, ela vai cair nesse programa que é o Paint, que é o mais básico desses programas que você pode usar para pintar, né, para fazer desenho e tudo mais. Ele também ajuda a gente nessas etapas. Aqui eu tô com a minha prova, página 1, né, a frente da minha prova toda aqui. Só que ele está muito grande para eu trabalhar nele. Então eu venho aqui na lateralzinha, aqui embaixo, no canto inferior da tela, e eu tenho aqui um zoom, né? Então eu quero diminuir um pouquinho para eu poder conseguir manipular essa prova. Não precisa ser tão pequeno assim. Aí o que eu vou ter que fazer? Como vou colocar esse texto, vou colocar a imagem, vou criar as perguntas, então o que eu tenho que fazer? Eu vou separar cada texto da minha prova, né? Então eu vou separar esse primeiro texto, vou separar esse segundo texto para conseguir colocar lá na prova. Então eu vou de uma foto só, eu vou virar várias fotinhas agora. O que eu faço para conseguir fazer isso? Eu vou aqui, ó, em selecionar no Paint, né, que é uma parte da imagem, vou selecionar uma parte da imagem, clico aqui e ele vai me dar como é que fala, o quadradinho para eu selecionar. Eu quero pegar toda essa informação aqui, ó, aula 47, literatura de cordel, até o último parágrafo desse texto. Então eu clico aqui no canto, seguro com força e arrasto, ó, e vou selecionando só o meu texto. Selecionei. Agora eu vou cortar esse texto. Peço aqui, ó, tá bem aqui no Paint. Vou cortar. Pronto, saiu metade da prova, ficou só o texto 1. Só que eu tenho que ter cuidado, que eu quero agora salvar só essa parte do texto, mas eu não quero que altere a prova toda. Então, eu vou em Arquivo, Salvar como, vou lá para minha pasta lá que eu estou salvando tudo, né, que é a pasta tutorial, e coloco lá o primeiro texto. Então, eu dou um nome para esse texto, texto 1, tá? Então, deixa aqui, ó, texto 1. Salvou lá, né? Eu não vou fazer, como eu faço no Word, de clicar no disquetezinho, porque se eu fizer isso, eu vou estar travando a prova. E como só no arquivo salvar como, eu tenho que agora como retomar a prova. Então, eu selecionei a primeira parte. Agora eu quero que essa prova volte a ser como ela era antes. Eu aperto no Ctrl Z, ó, ela volta, né? Aí uma vez que ela volte, eu vou numa outra parte da prova. Agora eu quero esse texto que é o texto 2. Vou lá, ó, seguro, seleciono todo o meu texto e solto. Corto, arquivo, salvar como, vejo se está na pasta correta, escrevo
texto 2. Salve o meu texto. E Ctrl Z para eu voltar novamente à prova como ela era antes, beleza? Isso aqui é a parte que eu estou tirando o texto. Mas, por exemplo, se eu quiser pegar uma prova que eu tenha uma questão de relacionar com imagens, pego aqui, ó. Deixa eu fechar aquele pente lá para não atrapalhar, eu fecho ele vai perguntar se eu quero salvar as mudanças que eu fiz nele, eu coloco não salvar. Eu deixo o meu arquivo de foto original. Aí, supondo que eu tenha ali uma prova que eu fiz uma questão de imagens para relacionar com o tipo de dança, o movimento artístico, então eu quero selecionar todas as imagens ao mesmo tempo. Aí o que eu fiz? Relacione as imagens abaixo com as danças correspondentes. Então eu coloquei A para dança primitiva, B para quadrilha, C samba de roda, D dança de fita. Aí eu organizei as minhas imagens, né, nessa posição, coloquei os parênteses onde o aluno vai colocar a relação aqui, né? A para isso, A para aquilo, B para... Então eu quero, só que para eu jogar no formulário, eu tenho que começar a selecionar dessas informações, né? Do item A, item B, não sei o quê. E vou até o final das imagens, ó. Tem que quando não dá certo, como no meu caso aqui, ó, cortou sem dar certo, tudo que tá dando errado, você pede Ctrl Z, volta a ser como antes. O Ctrl Z é a nossa salvação da pátria, né? Porque você errou, ele dá Ctrl Z quantas vezes forem necessárias para voltar ao processo inicial. Vou tentar arrastar de novo, sem errar, ó. Eu salvei aqui, ó, todas as informações dos parênteses lá em cima, mais as imagens em conjunto. Só esse pedaço aqui, ele vai virar uma foto só, para eu jogar depois no meu formulário. Aí o que eu faço? Cortar, arquivo, salvar como. Aí eu vejo se está na pasta correta, coloco lá um nome de um arquivo que eu queira, imagem 1, sei lá, e salvo, beleza? Então, o que acontece? Eu vou precisar, muitas das vezes, ter essas fotos juntas, né? Se eu for fazer uma questão de relacionar, assim como eu também vou estar com as fotos que eu vou utilizar no formulário soltas, né? Porque eu também posso colocar uma questão que ele tem que marcar a imagem correta, aí eu não preciso que essas imagens estejam juntas, elas vão estar uma em cada item, né? Mas aí a gente vai chegar lá. Então, beleza, acabei com a parte em que eu desmembrei a minha prova. Ó, aqui aparece meu texto 1, meu texto 2, a imagem da questão que eu quero, e assim eu vou fazendo em todas as partes da prova que eu quero. Uma outra coisa que eu, quando faço o formulário, que me ajuda muito, é deixar a prova em Word aberta aqui, na barra aqui de baixo, porque geralmente eu vou pegar as perguntas da prova e vou copiar e vou colar lá no meu formulário, tá? Então, cheguei ali na parte que eu quero, que agora é criar meu formulário. Aí eu vou entrar, né, no Classroom e vou para a turma que eu vou criar o formulário, certo?